Vida longa e próspera, caros ouvintes. Bem-vindos, novamente, à Lore Científica, um podcast sobre tudo que o sci-fi tem a nos oferecer. Nosso TCC finalmente terminou. Se você acompanhou nossos últimos 3 episódios, você pôde ouvir a jornada que fizemos através do universo de fandoms, das estrelas científicas e das estantes de colecionadores. Muito obrigado por fazer parte disso com a gente. No total, entrevistamos 19 fontes incríveis, totalizando aproximadamente 20 horas de conteúdo gravado. Foram conversas fantásticas, que infelizmente não puderam ser ouvidas na íntegra durante os 3 episódios do nosso TCC. Mas não íamos deixar isso passar. Selecionamos 2 entrevistas de cada temática, fandom, ciência e mercado, e vamos deixar aqui um gostinho do que descobrimos com os convidados ilustres que fizeram nosso projeto acontecer. No episódio de hoje, você ouvirá na íntegra o papo que tivemos com Isadora Zeferino, fonte especial em nosso episódio de fandom. Essa entrevista foi gravada na data de 26 de março de 2025. E caso você não saiba, Isadora Zeferino é ilustradora freelancer, artista de quadrinhos e apaixonada por ficção científica. Você pode ter visto o trabalho dela pela internet ou em livrarias por meio das capas de livros famosos como Vermelho, Branco e Sangue Azul, Missão Cupido, Última Parada e o mais recente Pequenos Deuses. Isadora já expôs o trabalho dela na San Diego Comic Con e também é presença constante em eventos de quadrinhos brasileiros, como na CCXP e na PocCon. A seguir, escutem a Isadora comentar muito sobre o amor dela por Star Trek, sua relação com as redes sociais e a importância do sci-fi para a própria vida. Aproveitem, caros ouvintes! Bom, Isa, primeiramente, de novo, é um prazer ter você aqui. A gente ficou muito feliz de poder conversar com você. E para iniciar, eu queria que você se apresentasse, quem é você, o seu trabalho e principalmente quem você é como fã. Ok, eu já fico muito animada, porque eu acho que tanto da minha personalidade eu defino como ser fã, assim, das coisas no geral. Mas vamos lá, meu nome é Isadora Zeferino, eu sou ilustradora e quadrinista. Eu já trabalho com isso já vai fazer uns 10 anos e parte do meu trabalho ela envolve muito estar em rede social. E como muita gente, assim, da minha idade, eu entrei na rede social num momento muito formativo, então era uma época um pouco diferente, onde não tinha tanta gente que gostava das mesmas coisas que você. Então eu lembro um momento muito emblemático, assim, da minha época de fã, que é que eu amava no Inuyasha, e ninguém na minha turma gostava tanto, e eu conheci uma menina numa coisa meio colônia de férias que também gostava de Inuyasha, a gente ficou muito assim: "Ai meu Deus, você agora é minha melhor amiga", só que ela gostava, tipo, de uma personagem feminina diferente, eu fiquei: "Não, agora você é minha inimiga". Então, era essa época onde, assim, era tão importante você como adolescente, né, se definir pelas coisas que você gostava e encontrar o seu grupo, e acabava sendo um dos únicos lugares que você conseguia fazer isso. Então eu acho que se hoje em dia eu trabalho com arte, tem muito a ver com essa presença em, tipo, fandom online, com essa vontade também de criar coisas para os fandoms que eu gosto, e eu acho que muitos artistas compartilham um pouco disso. Você, às vezes, não necessariamente quer fazer a mesma coisa, sabe. Por exemplo, sei lá, eu não trabalharia num anime, numa Pixar, num filme da Disney, mas isso me inspirava muito para criar minhas próprias artes. E eu acho que o que é a coisa linda, né, de arte transformativa, que é a fanfic, fanart, é que é um convite para você fazer parte desse mundo de alguma maneira, ou mostrar para as pessoas sua interpretação disso. E eu acho que não tem como não relacionar isso muito com o meu trabalho, considerando que esse alcance que eu fui tendo em rede social teve a ver com fazer arte de Disney, coisas que eu gostava no geral, sabe, no momento, ou que eu estava assistindo, que aquilo era, tipo, parte do zeitgeist, ou a nível de nostalgia também, porque tem muita coisa que a gente meio que cresce vendo e, não sei, às vezes uma das maneiras é, sei lá, eu sou uma pessoa queer, então a minha análise dessas coisas é a análise de uma pessoa queer. Então quando eu tenho a capacidade, né, porque quando eu era adolescente eu não tinha capacidade de fazer umas artes, assim, muito boas. Eu comecei e eu acho que isso é legal de falar, eu comecei realmente a pensar em trabalhar com arte com 20 anos. Eu não comecei novinha, sabe, eu já estava na faculdade.
Então, quando eu realmente fiquei boa nas coisas, eu quis voltar para coisas que eu consumia antes, ou coisas que também já saíram há muito tempo, sabe, o que a gente chama, né, os fandoms clássicos, e começar a pensar neles com aquela capacidade artística que eu tinha naquele momento. Então, tipo, não é nem só coisas atuais, é essa memória da internet, é essa memória de fandom, é essa energia, porque, assim, tem muitas redes sociais que são muito é o que está acontecendo agora, mas sei lá, o Tumblr, que é uma rede social muito específica no jeito que ela funciona, ele é mais um arquivo, né, então tem muitas coisas que eu fiz no Tumblr há muito tempo atrás, que do nada ressurgem. Então eu acho que é isso, assim, a coisa de ser fã é um pouco esse convite para participar. E por muito tempo eu fui uma fã muito latente, assim, tipo, eu só consumia, eu só ficava: "Ai meu Deus que lindo, ai meu Deus que maravilhoso", curtia as coisas, fica triste que eu moro no Brasil e não consigo comprar a maioria das coisas que as pessoas colocam. E depois essa transição para ser uma pessoa que ativamente participa de espaços de fã. Com certeza. E o que que te atraiu especificamente para o sci-fi? Você mencionou um pouco da infância, da nostalgia, começou desde cedo, como foi? Olha, eu vou ser super sincera, eu meio que segui o Chris Pine pra Star Trek especificamente, né, que é a coisa que eu mais consigo pensar, tipo, de sci-fi. Tem outras coisas que eu gosto dentro do universo de sci-fi, e é engraçado porque, assim, de novo, eu sou artista, então tecnicamente eu posso desenhar qualquer coisa, mas não é qualquer coisa que me dá vontade de desenhar. E eu acho que a minha questão com sci-fi pra desenhar, por que que eu só desenho Star Trek? Porque eu acabo não precisando fazer nenhuma máquina, nenhum robô, tipo, o Murderbot, o personagem principal é um robô, e ele é um pouco difícil de desenhar, difícil de imaginar. Eu gosto muito das coisas do John Scalzi, por exemplo, também, de uma coisa que meio que me dá vontade de desenhar às vezes, mas eu acabo lendo e ficando muito feliz, eu amo o humor dele, mas eu acabo, tipo, não desenhando muito pra rede social, porque é trabalho. Agora, a minha relação com Star Trek eu acho que é mais engraçada, porque o ano era 2009, eu tinha tipo 15 ou 16 anos, que é uma época muito o seu sua moleira não fechou, parece, sabe, seu cérebro tá muito aberto. E eu era completamente obcecada com o Chris Pine por causa de basicamente por causa do McFly, que é uma banda mais da época. E o McFly tinha um filme, quer dizer, tinha um filme do Chris Pine com a Lindsay Lohan chamado Sorte no Amor, comédia romântica, assim, onde o McFly aparecia. E aí eu vi esse filme e eu fiquei: "Meu Deus, esse é Chris Pine". Aí ele fez Diário da Princesa 2, você vê como eu lembro direitinho o que que estava acontecendo a cada momento. Diário da Princesa 2. E aí teve o reboot de Star Trek de 2009 do J.J. Abrams. E e eu fiquei assim: "Ah, vamos ver". Aí eu fiquei completamente insana, assim, tipo, realmente tomou conta da minha vida, de 2009 até, tipo, 2011. E como eu falei, eu tinha 16 anos, eu não me propunha a desenhar. E aí, enfim, eu assisti, né, o primeiro filme, aí saiu o Into Darkness, em 2013, eu acho. 2013? 2012, eu acho. Eu 2012 o Beyond saiu em 2013, Isso. 2015, é uma Acho que coisa assim. 2015 e 2000 eu acho que era 2013, 2015, mas eu também Isso. É porque Benedict Cumberbatch é uma coisa muito 2013, de Khan ainda mais, pô. Mas então, entre o primeiro filme e o segundo filme, eu vi a série original, o que era muito engraçado, porque meus pais ficavam assim: "O que está acontecendo?". E era difícil explicar que, tipo, tudo começou porque eu era obcecada com o Chris Pine, mas meio que foi assim. E aí tá, assisti, assim, e quando chegou no segundo, eu lembro que eu já estava assim: "Mas esse não é o Khan", sabe. E era muito engraçado, porque eu sinto que, assim, até hoje, as pessoas que são fãs de Star Trek, porque elas começaram com o Nu Trek, né, que é como eles chamam esse Star Trek mais, tipo, atual, né, elas recebem, às vezes, muito backlash da galera que era fã da série original, ou a galera que é, tipo, muito heterona, assim, porque, de novo, eu sempre tô em espaços queer. Então, em espaços também que, tipo, shippam Kirk e Spock. E ainda tem uma galera que eu sinto que, hã, julga um pouco essa adaptação nova, sendo que eu, como uma pessoa que só entrou nesse mundo, só se sentiu confortável porque foi atualizado e modernizado de alguma maneira, eu fico meio: "Cara, por que que vocês desgostam de uma parada que tá fazendo
essa saga, essa parada que, tipo, não tem essa pervasão, porque querendo ou não, Star Trek não é pervasivo para o mundo inteiro. É um fenômeno muito americano, enquanto, sei lá, a gente compara com o que tem, né. Eu não sou muito Star Wars, não que eu não goste, mas acho que, por exemplo, Star Wars é uma parada que virou um fenômeno que todo mundo conhece, enquanto eu acho que, às vezes, se você vai falar de Star Trek, você aqui no Brasil especificamente, você, tipo, as pessoas sabem o que que é, tipo, o gesto. Se você falar, o Spock, mas aí você começa a falar, tipo, o Kirk, você fala, sei lá, a Uhura, e as pessoas já estão, tipo assim: "Não sei quem são esses personagens". Então, considerando a maneira como Star Trek entrou no imaginário cultural, apesar de ser uma parada tão importante pra fandom no geral, a galera devia querer que novas pessoas começassem a gostar, né. A vida acontece. 2020, eu acho, pandemia, eu tive uma crise onde eu estava assim: "Gente, eu não sei mais me divertir, tipo, desenhando". E eu acho que isso aconteceu meio pandemia, passar muito tempo, enfim, ou trabalhando só dentro de casa. E aí eu peguei pra reassistir a série original, eu acho, e eu acho que foi meio que nessa época, aí vai ficar tudo nublado, porque esses últimos 5 anos foram. E aí, meio que aconteceu de estarem saindo muitas coisas ao mesmo tempo. Começou a sair Discovery, que eu amei, eu achei muito divertido. Eu acho que é uma série, muito interessante também pra quem porque, por exemplo, é engraçado, meu pai, ele virou, tipo, super ele ama, Star Trek 2009. Ele em casa, assim, tipo, quando eu ainda morava com eles, às vezes eu sinto que ele queria, tipo, passar tempo comigo, aí ele ligava o filme e botava bem alto, e eu ficava: "É o Michael Giacchino, Enterprising Young Man, minha música favorita". E eu vinha correndo e assistia com ele. Então, tipo, ao invés de ele me pedir pra assistir filme com ele, e ele também não é, tipo, fã original, tipo, acho que ele menos que eu, inclusive, no sentido de que ele via, mas ele não tem um apego muito grande, né, aos atores antigos. Ele realmente, igual a mim, ficou tipo: "Ai, o Chris Pine, olha", e assistiu. Então isso é uma coisa muito interessante. Mas tá bom, aí, enfim, saiu Discovery, começaram a sair umas outras séries, começou Stranger Worlds, começou a sair Lower Decks, começou, tipo, essa renascença do fandom, e aí eu fiquei meio: "Cara, eu acho que eu quero tentar consumir isso como uma pessoa física, tipo, não como uma pessoa jurídica". Então o que eu fiz foi, na época ai gente, eu vou me expor aqui. Eu tinha terminado com a minha ex-namorada, a gente era muito amiga, tinha sido amiga por muitos anos, e foi um término ok, mas ao mesmo tempo eu tinha todo esse tempo livre, e eu fiquei: "Gente, eu tô meio burnout", sabe, terminei o relacionamento, e aí eu criei uma conta no Twitter que eu proibi meus amigos de me seguirem, assim, porque eu estava assim, eu sinto falta da sensação de só ser fã de uma coisa. De não chegar e ser: "Ah, eu sou a profissional Isadora Zeferino". Fica tipo: "Não, eu sou uma pessoa que gosta de Star Trek", sabe. E eu quero falar com outras pessoas que gostam de Star Trek. Então isso foi muito divertido como um experimento social, assim, hoje em dia eu não uso mais a conta, porque acaba não dando tempo de cuidar de tudo, mas eu fiz amigos, tipo, que eu tinha um grupo, sabe. Eu realmente fui fundo no experimento, eu postei muito desenho, né, tipo, eu fazia muita arte de Star Trek, e eu tinha conversas muito legais, e eu tinha experiências que às vezes, tendo a minha conta e era hilário, né, porque era assim: "Cara, eu tô com uma conta do lado que tem 100.000 seguidores, eu sinto que eu não tenho uma conversa sincera com ninguém", sabe. É tipo, posta arte: "Ai, que lindo. Ai, que lindo, ai, que lindo". Ótimo, sabe, mas não tinha muita interação. Minha conta de Star Trek, assim, era piada, era conversar com o pessoal, era falar um monte de besteira, sabe. E essa abertura, assim, pra só ser fã de uma coisa, e estar se divertindo com os fãs. E eu lembro que saíam episódios de série e eu ficava, tipo, escrevendo no bloco de notas o que eu tinha achado do episódio, sabe. Então foi uma experiência muito divertida, e eu de novo encontrei essa coisa de as pessoas discutindo sobre Star Trek, tipo, de uma maneira meio: "Ah, o anterior é melhor, o de agora é melhor, esse Spock não é o Spock, esse não sei o quê". Então foi interessante voltar a essa experiência tão profunda de fandom. Às vezes eu aprendi muita coisa sobre etiqueta de internet, porque a maioria das pessoas eram bem mais novas. Então tem toda essa geração nova de fãs de Star Trek, que já não sou mais eu, sabe, são pessoas de 19, 18 anos
E aí eu chegava, assim, no meu grupo de amigos, eu falava: "Gente, olha esse babado que tá acontecendo no Trek Twitter". E aí contava o babado inteiro, eu falava: "Tá acontecendo isso". Gente, eu descobri que as pessoas colocam, tipo, uma coisa que eu acho que eu descobri nisso foi que as pessoas faziam o card, né, tipo, a página Uhum. falando, tipo, com quem elas não queriam interagir, falando, tipo, não sei, foi muito valioso pra mim, não só pelo aspecto de tá consumindo uma coisa que eu gostava, tá fazendo conteúdo pra uma coisa que eu gostava, e, tipo, tinham artistas chineses, artistas, tipo, também que eram de outros lugares, a maioria americana, mas também artistas de outros lugares com quem eu conseguia trocar essa ideia. E essa coisa de eu ficar, tipo: "Cara, é isso que as pessoas americanas terminantemente online de 19 anos estão fazendo?", porque não é a mesma coisa que eu fazia quando eu era uma pessoa de 19 anos terminantemente online. Então, teve isso, assim, toda essa experiência. E aí eu acho que eu falei muito, mas eu não respondi exatamente por que sci-fi. Eu amo, eh, essa coisa que você tem no sci-fi de você conseguir, ao mesmo tempo, analisar uma distopia para entender o que tem de errado com a nossa sociedade e como isso pode se projetar. Eu amo viagem no tempo. Star Trek 2009 me pegou muito nisso, tipo, todos os meus amigos sabem, tipo, um filme tem viagem no tempo, eu fico assim: "Eu preciso assistir". Nem que seja pra falar: "Eu não entendi essa viagem no tempo", porque às vezes a gente entende, às vezes não faz sentido. E eu acho que mais ainda o que Star Trek faz, que é, tipo, imaginar um futuro melhor, que é um futuro que não existe, mas, enfim, é, tipo, essa visão de como as coisas podem ser usadas, tipo, no futuro pra trazer mais, diversidade, para trazer mais aceitação e, ao mesmo tempo, para continuar com os nossos conflitos essenciais do ser humano de lidar com as diferenças, né. E, além disso, como quando o John Scalzi faz, tipo, coisas ridículas que aconteceriam no futuro, sabe. Eu amo também essa pegada, assim. Eu acho que eu respondi e ainda falei. Respondeu e abordou mil e uma outras perguntas, eu tô felicíssima. Aliás, eu acho muito engraçado que, assim, eu te conheci por essa conta de Star Trek, foi só depois que eu, assim: "Não, eu conheço essa menina que faz um monte de fanart de Star Trek, a gente estava precisando de fã, eu vou entrar em contato com ela". E daí eu te procurei, e daí eu falei: "Meu Deus, é da Última Parada", eu não tinha reconhecido, não tinha ligado os pontos na minha cabeça, foi muito legal. Eh Eu fico muito feliz porque, assim, acaba que quando você tá na internet há muito tempo, com, assim, um perfil maior, ainda mais porque não é tão comum artista ter perfil muito com muito seguidor, sabe. Hoje em dia é muito mais do que era há uns anos atrás, mas, enfim, eu já tô com essa experiência há um tempo. É meio legal, porque chega um momento onde as pessoas começam a te tratar como se você não fosse um ser humano, sabe. Como se você fosse uma marca. E essa coisa que eu falei de uma experiência de você ser CNPJ num ambiente de trabalho, onde você só, tipo, chega, sorri, acena, posta e vai embora, até para se resguardar, assim. E a sensação de você estar num espaço menor, onde você pode, tipo, rir um pouco mais, não se preocupar com o retorno das postagens, se vai ter like ou não, porque não é por isso que você tá fazendo, né. Então quando eu recebi seu e-mail eu fiquei: "Cara, que legal". Ai, mas eu amo. Inclusive foi uma amiga minha que entrevistou o John Scalzi em São Paulo, a Laura Pope. Olha só. E ela é muito fã e ela que me apresentou o trabalho dele. Tipo, ela também é muito fã de Star Trek, ela e a namorada dela. Especificamente, tipo, a namorada dela também foi o Star Trek 2009, também um dos fatores, assim, ela era obcecada com o Zack. Ela que me mostrou, e ela me mostrou também meio que numa coisa tipo: "Ah, lê Red Shirts". Aí eu fiquei: "Ah, tá bom". Aí eu li, eu fiquei: "Cara, muito bom". Não, mas o John Cazale é incrível, tipo, ele é como ele pode ser um homem branco possível, ele é tão possível, tipo, ele faz personagens masculinos tão legais, sabe, e ele faz personagens femininas tão boas. Ele é muito bom, gosto muito. Do Divo, animada para o próximo livro dele. De novo, você já respondeu muitas das minhas perguntas só, nessa sua de novo, nessa paixão, mas eu vou pedir algumas, especificações pra gente ter específico o tempinho aqui. Eh
Primeiramente, você mencionou o espaço de fandom, a importância de fandom, e até as picuinhas dentro do próprio fandom de, por exemplo, Star Trek. Eu queria saber num geral, assim, como que você se sente recebida dentro do fandom? Principalmente você falou daquela visão queer, então, assim, como que é o fandom num geral? Como que é ele no nicho? Em eventos, fora da internet, como que é? Então, essa visão mais geral de fandom. Ok, eu não acho que eu tenho uma experiência muito grande de ir em eventos, porque quando eu vou para evento mentira, eu tenho pra caramba. O que eu tô falando? Mas, assim, porque no sentido, eu não vou inclusive eu já pensei em ir com o pessoal do Twitter, a gente falou: "Ai, se a gente fosse no na convenção de Star Trek que tem em Nevada, né, em Vegas", tipo: "Ai, se a gente fosse", a gente acabou não fazendo nada. Mas eu tenho essa experiência de ir pra Comic Con. Então eu faço a Comic Con de São Paulo todo ano, eu faço a Comic Con de Nova York todo ano e eu já fiz outras, tipo, nos Estados Unidos, em Chicago, em Seattle. E assim, lá nos Estados Unidos, todo evento tem, tipo, 15 pais vestidos de Kirk e Spock, tipo, sempre tem um bando de gente usando as fantasias. Cara, lá inclusive eu vi a gente, tipo, com roupa de Lower Decks, sabe, uniformes de Lower Decks, uniformes, tipo, específicos. Então eles têm essa cultura, eu sinto um pouco mais. Aqui no Brasil, menos com certeza, assim, eu não lembro muito de ver gente com roupa de Star Trek, embora tenha muita gente que goste, o pessoal inclusive briga comigo, assim, tipo: "Pois, eu sei que você tem as fanart de Spock que você não trouxe". Eu fico: "Ai, porque 3 pessoas iam comprar". E o pessoal fala: "Não, mas 0 pessoas vão comprar, porque não tem, as pessoas não vão ver", sabe. E eu acho que isso é uma coisa desde muito cedo, de compartimentalizar, tipo, o que que acontece no Brasil, o que que acontece lá fora, tipo, o que que é uma experiência internacional e o que que é uma experiência aqui. Então, às vezes, eu tô até errada de não ter mais produto, assim, só porque eu assumo que ninguém vai ver, mas o que acontece muito lá fora é isso das pessoas virem de fantasia, e eu fico: "Ai, meu Deus", tipo: "Ai, que fantasia incrível". Eh, Aí eu mostro a tatuagem, enfim, a gente conversa. Teve ano passado, teve um querido que passou lá na mesa, ele estava com, uniforme de ciências, né, sciences, o azul de Lower Decks. E aí a gente começou a conversar, eu lembrava dele do ano anterior, aí eu levantei, deixei minha amiga cuidando da mesa, a gente ficou batendo papo mó tempão, e a menina que estava com ele falou: "Ah, eu participei da produção de Star Trek", tipo, eu fiquei: "O quê?" Aí ela: "Sim, a gente trabalhava, tipo, na parte de trás e não sei o quê, e foi assim, foi assado". Então, o que eu sinto muito claramente é essa diferença, tipo, de nos Estados Unidos isso ser uma parte muito grande da cultura deles, e aqui todo mundo que ouviu falar e gosta, já gosta pra caramba, sabe. Então é como se aqui alguém vira e fala: "Meu Deus, você tem uma tatuagem em Vulcano", eu fico assim, tipo: "Ah", sabe, "Uau, essa pessoa", diferente de, sei lá, eu vou na padaria e a galera fala: "Ai, que lindo, o que que tá escrito em árabe?", eu fico então tem isso, assim, é mais fácil de você entender que aquilo é um fenômeno para todo mundo, então você pode começar uma discussão a qualquer momento. Mas os espaços de fandom, assim, que eu mais estava presente eram esses espaços, fisicamente pelo menos, um espaço onde a pessoa, tipo, tá perto de mim e tá vindo para ver minha arte. Então a pessoa às vezes já me conhece, já viu alguma coisa que eu fiz, eh, e aí casualmente a pessoa também gosta de Star Trek. Agora o espaço online é interessante, porque o jeito que eu entrei naquele Twitter, eu acho que eu, sei lá, segui 1 ou 2 pessoas que eu via que faziam fanart de Star Trek, que já era, tipo, fanart de Kirk Spock, e eu acho Spock ridículo, uma palavra ridícula de falar, é muito fácil de escrever, mas ridículo de falar, por isso que eu vou ficar falando Kirk Spock. Não por nenhuma preferência pessoal. E aí, tipo, eu já estava nesse espaço, então eu acho que foi muito imediato que eu entrei na comunidade queer, e especificamente na comunidade queer jovem, dentro do Twitter, e aí para isso eu sinto que o algoritmo funcionou muito bem. Eu geralmente ficava sabendo de alguma treta, porque alguém falava de alguma coisa, então não era que eu via a treta, é que alguém viu e falou pra mim, que é o jeito que acontece, né, no Twitter geralmente, você escuta mais a galera reclamando das coisas do que as coisas realmente acontecendo. E eu acho que nesse aspecto eu não tive muita dificuldade. Uma coisa que foi muito interessante da minha experiência, porém, foi que eu entrei no espaço de Star Trek desenhando, assim, e uma das coisas que eu fazia é que eu desenhava Spock verde, tipo, meio esverdeado, que era uma coisa que eu já tinha visto várias vezes as pessoas fazendo. Não era tipo verde neon, mas era tipo
com o blush bem verde, tipo, com a pele amarelada num tom de verde. E eu tomei uma chamada muito educada numa mensagem de uma querida, que falou: "Olha só, não pode fazer isso, porque é antissemita, porque tem essas questões". E aí eu fui ler sobre e eu fiquei assim: "Nossa, pode crer". E aí depois eu nunca mais fiz, apaguei o desenho. Então, eu sinto que o jeito que, tipo, mesmo quando alguém estava falando alguma coisa que eu estava fazendo errado, era todo mundo muito fofo e acolhedor. Sabe, porque as pessoas veem as coisas como, tipo, erros honestos, então e tudo que você faz, eu acho, como artista, você coloca seu toque pessoal, então, eu não recebi nenhum backlash por causa disso, eu sinto que ninguém, tipo, brigou comigo por causa disso, mas acho que desde a primeira vez que eu desenhei o Kirk, eu desenhei ele como homem trans, porque pra mim, isso é uma coisa que faz sentido, então ninguém reclamou nada comigo sobre isso, eu acho que eu estava numa bolha muito feliz, assim, e tranquila. E eu acho que as dores de crescer nesse espaço, tipo, muito, sabe, são as que começa a vir mais gente chata, sabe. Então o que eu sinto que eu poderia fazer dentro da minha arte, que poderia incomodar dentro desses espaços era a primeira coisa foi fazer o Spock verde, alguém me falou, eu entendi a validade do que aquela pessoa estava falando, e também essa humildade de que eu não faço parte desse espaço, e Star Trek tem muitos fãs judeus, então esse entendimento, assim, inclusive eu estava nesse fandom mais ou menos, tipo, não exatamente, mas entrando de vez em quando, na época da guerra da Palestina também, então com muitos fãs judeus. Tinha muita gente levantando o ponto de que, as pessoas, tipo, judias, elas não são todas sionistas, que elas podem ser pró-Palestina, então isso foi muito interessante, eu acho que informa essa discussão de que especificamente se você é fã de uma coisa que o material original prega diversidade, aceitação, e essa visão, né, que o pessoal fala, a visão do Gene Roddenberry, de você quando as pessoas começam a brigar ou discutir por causa de uma coisa, você fica tipo assim: "Ah, que parte de infinita diversidade, infinitas combinações você não entendeu?", sabe. Então é tem essa abertura para você ficar: então você não entendeu o material que a gente está tentando falar sobre", que eu sinto que é uma discussão muito prevalente nesse espaço de sci-fi, no geral, assim, tem poucos projetos de sci-fi livros longos de sci-fi que não estão tentando discutir alguma coisa importante. Por exemplo, esse ano eu vi Duna pela primeira vez. Babado, fiquei completamente apaixonada, amei muito. E meus amigos ficaram muito bravos comigo, porque eu, tipo, vi Duna 1, no dia seguinte eu tinha comprado o ingresso do IMAX pra ver Duna 2. E eles ficaram assim: "Cara, que vida é essa, Isadora?" Tipo, as pessoas tiveram que esperar por isso. E Duna também é uma coisa que tem esse aspecto que ela discute colonialismo, ela discute um bando de coisa. E, assim, você tem que ver com, tipo, 1% do seu cérebro ligado para poder achar que fala sobre qualquer coisa diferente. E eu acho que os espaços que eu frequentei de Star Trek eram muito cientes desse tipo de leitura, inclusive quando a galera estava discutindo coisas que não gostavam nas adaptações, assim, eu raramente via gente falando: "Ah, isso é errado e você não tem que ver", mas, tipo, por exemplo, a discussão do Khan, que a galera fala: "Cara, o Ricardo Montalbán era um homem, tipo, não era um homem branco, sabe, por que que eles fizeram isso?". Então, eu acho que essa necessidade de tudo ser 100% ou nada, eu não via tanto, sabe, essas discussões, eu via mais gente falando: "Ah, vamos falar sobre a nuance desse aspecto, vamos falar sobre a nuance desse outro aspecto". Eh, então eu sinto que por muito tempo, e na verdade por muito tempo não, por todo o tempo que eu estava nesse ambiente, eu estava muito protegida pelas pessoas que estavam em volta de mim, e querendo ou não, sendo uma pessoa que foi criada na internet, odeia conflito, o meu mecanismo de defesa quando uma pessoa vem e fala uma coisa escrota é bloquear a pessoa, sabe. Então, as pessoas não conseguem chegar, eu sinto que ai, às vezes aparecia uma pessoa e ficava tipo: "Ah, eles não são gays", e eu ficava: "Tchau". Então eu sinto que não teve, assim, não teve muito estresse com relação a isso. Uma coisa que também foi muito engraçada foi que, na época que eu estava entrando nesse Twitter, nesse espaço, eu também estava num processo de ficar tipo: "Ah, eu acho que eu sou uma pessoa não binária, mas eu não tenho certeza, não vou pensar nisso, eu tenho um trabalho". Que é o meme, né, tipo, Aquele ela acha tweet. uma não fala sobre isso agora porque ela tem que trabalhar. Eh, e o espaço que eu entrei de Star Trek tinha muita gente trans.
Tipo, e muita gente mais nova que eu, tipo 19, 20 anos trans. Então, acho que parte da minha experiência também foi meio que ficar tipo assim: "Ah, ok, uau", tipo, e é muito engraçado porque você fica tipo: "O que em Star Trek faz tantos personagens poderem ser trans", sabe? O que o e eu acho que é muito rico, assim, você ter esse conteúdo que muita gente fala: "Ai, é de hominho", e você fica tipo assim: "Desculpa, não tem como ser menos de hominho". Tipo, o jeito como Star Trek influenciou fandom, o jeito como Star Trek, tipo, empoderou mulheres, sabe, mulheres numa idade um pouco acima do que, elas são vistas, sabe, no mundo. Mulheres numa idade onde elas somem para a sociedade, a criarem coisas, a conversarem, a fazerem amizade, a verem o impacto do fato delas serem fãs ser cumprido, sabe, que é a coisa da galera querer renovar a série, conseguir, tipo, a história de Star Trek é muito rica e muito diversa, então eu sinto que a gente acaba colhendo isso hoje em dia, sabe. Eu com os meus 15, 16 anos em 2009 enxergando alguma coisa num filme feito por uma galera, tipo e ninguém sabia que o Zachary Quinto era gay na época, tipo, a galera descobriu no primeiro e segundo filme, que é muito engraçado. Mas mesmo Star Trek 2009, que a galera fala que é um filme extremamente hétero, tipo, eu tirei muita coisa daquele filme. E voltando atrás pra ver, eu tirei mais coisa ainda. E vendo as novas séries, eu continuei, tipo, tirando coisas, sabe. Star Trek, Lower Decks, que hoje em dia é meu Star Trek favorito, infelizmente que acabou, mas que tinha personagens queer, tipo, muito claramente queer, sabe. Eh, eu sinto que, assim, é uma inclusive, a diva da Jackie Cox, que é uma das drag queens que ela é apresentadora, ela apresentou o Star Trek Day. Eu lembro que foi o dia que a rainha morreu, foi muito quer dizer, foi muito engraçado não, mas foi esse dia, a rainha, tipo, tinha acabado de morrer, a rainha da Inglaterra, e eles chamaram o Sir Patrick Stewart, tipo, a Jackie Cox pra falar sobre isso. Eu fiquei assim: "Que crossover muito absurdo". Então, tipo, pensa numa franquia que, tipo, coloca uma drag queen pra ser apresentadora dos eventos, sabe. Eu sinto que, acima de tudo, também eles não têm ou não tinham, tipo, medo desse tipo de backlash, o que é muito interessante. Enfim, eu acho Star Trek, assim, fantástico como um objeto de estudo por tudo que ele fez, assim, por tudo que o Star Trek como, IP fez, mas principalmente por essa relação simbiótica que ele teve com as pessoas que gostavam. Sim. Mais um destrinchamento que eu queria saber, né, você comentou justamente dessa ideia de ter um espaço que você podia ser fã sem ser considerada CNPJ. Eh, como que trabalhar assim, você trabalha com arte, querendo ou não, trabalhar com arte inclui também, às vezes, fazer commission de fanart, fazer artes específicas para certas franquias quando você é contratada. Então, como que trabalhar nesse nicho artístico mudou sua relação com o gênero de sci-fi, por exemplo? Eu sinto que isso é uma coisa que eu gostaria de mudar assim que eu tivesse um pouco mais de tempo livre, porque no momento eu tô trabalhando em 3 quadrinhos diferentes e eu faço capa de livro, eu acabo fazendo muita coisa, e é uma coisa boa, é bom que eu tô empregada. Mas eu sinto que nem a gente fala que, tipo, um ator fica typecast, tipo, você só chama a pessoa pra fazer a mesma coisa. Eu sinto que eu passo por essa coisa de ser só chamada pra fazer as mesmas coisas, e eu adoraria fazer mais coisas de sci-fi. Eu estava pensando semana passada, como eu tenho contato da Aleph, né, eles geralmente me mandam os livros deles, e eu acho que isso começou porque justamente eu falei: "Gente, eu tô obcecada por esse livro, por esse", o nome em português, acho que é Programa de Proteção aos Cajus, do John Scalzi, e eles fizeram uma capa nova, a capa é maravilhosa. Aí eu mandei mensagem por DM, assim, tipo, que é essa coisa, né, você tem sua carteirinha de fã, mas você bota em cima sua carteirinha de eu tenho uma conta com 200.000 seguidores. Eu fiquei assim: "Gente, vocês podiam me mandar, né". E aí depois eu fiquei: "Ah, eu já tenho esse contato com eles, então, querendo ou não, eu tenho essa vontade de estar mais nesses espaços, eu tenho vontade de fazer umas coisas, às vezes, mais sci-fi, mais de terror", mas eu acho que isso é um problema que a gente não falou muito até agora, que acontece um pouco, é essa coisa de pra quem é sci-fi, né. O que que é sci-fi e pra quem é sci-fi? E eu acho que essa coisa, tipo, de traço mais fofo, de
coisa muito colorida, às vezes não pega tão bem e isso até com relação ao que o sci-fi passou dos anos, sei lá, 2000 até talvez até agora, mas agora de um jeito diferente, que foi, tipo, a retirada de cor, né, o que a pessoa fala muito é que quando você assiste, Star Trek, a série original, é uma série extremamente colorida, os fundos são, tipo, de cores loucas. E aí você pega Star Trek 2009, que é um ótimo filme, mas, tipo, tem aquela coisa do a nave de comando branca, tudo parece uma loja da Apple, tipo, eu gosto da estética de Star Trek 2009, mas quando você compara, sabe, você pega e compara, tipo, a ponte de comando da série original com o Next Generation, que eu não vi tanto, porque Next Generation pra mim é meio que Star Trek de hétero, e aí quando você pega, Star Trek 2009, já é, tipo, loja da Apple, e quando você pega Star Trek, Strange New Worlds, eles, tipo, fazem uma coisa, neo-retrô, sabe, volta a ser mais colorido. Então eu sinto que a gente passou por esse processo, no cinema no geral, não só no sci-fi, de cinismo, realismo, de preto e branco, de tudo isso, e a gente eu acho que tá se recuperando disso agora, esteticamente, sabe. Então, é só, tipo, ver as capas do John Scalzi agora, muitas das capas da Aleph, as capas de Duna, sabe. Agora eu sinto que a gente tá num lugar mais legal de as coisas podem ser estilosas e coloridas de novo, sabe. Vamos ver como é que isso funciona. Mas eu sinto que isso me tirou muito desse espaço onde eu achava que eu podia fazer alguma coisa de sci-fi, então eu acho que no meu trabalho eu acabo não fazendo tanto. E meus fanáticos de Star Trek são sempre, tipo, bastante coloridos, porque é o que eu gosto de fazer. E eu acho que eu gostaria que essa interseção fosse maior, porque eu sempre fui super fã de sci-fi, eu sempre fui meio inclusive isso foi uma coisa muito formativa pra mim, quando eu era criança, eu fui num sebo e eu achei um livro que era tipo alienígenas, onde habitam e blá blá blá. E aí eu peguei o livro, comprei, minha mãe ficou: "Ok". E aí eu lendo o livro, chegou na parte de abdução, e o livro estava todo grifado e marcado, ponto de exclamação, ponto de interrogação, e eu fiquei assim: "A pessoa que tinha esse livro antes foi abduzida". Então eu juro, não tem como eu explicar o quanto isso afetou minha vida dali pra frente, porque eu fiquei: "Alienígenas são reais, com certeza". Eh, e isso sempre foi um interesse muito grande meu, mas nem sempre era tão fácil encontrar o tipo de sci-fi que me faria feliz, por todos esses motivos, sabe, por ter é um ponto de entrada difícil, às vezes é difícil porque você não conhece tanta gente que também gosta, eh, e eu acho que a definição de sci-fi também é muito variada, por exemplo, Severance é uma série de sci-fi, e todos os meus amigos gostam de Severance, mas às vezes eu fico tipo: "Ai não, porque essa série sei lá, um The Expanse da vida, a galera fica: "Não, porque é sci-fi demais, porque tem planeta", eu fico: "Porra". Então tem essas coisas, e eu acho que também uma coisa que me ajudou às vezes a explicar, o Star Trek para as pessoas é tipo, você ver uma galera, tipo, uma galera que trabalha já, tipo, no mesmo na mesma linha de Severance, é tipo: "Ah, como eu posso pegar uma situação de escritório e tornar ela bizarra?". Porque pra mim isso é Star Trek, tipo, a galera trabalha no mesmo escritório, 24 horas por dia e, tipo, fica resolvendo problema, mas as relações interpessoais são a coisa mais importante e todos os alienígenas são só uma maneira de ver o outro, sabe, ou são uma maneira de você poder fazer coisas divertidas e ridículas, sabe. Eu acho que é isso também, é o sci-fi que se leva a sério e o sci-fi que não se leva a sério, e no geral o sci-fi que não se leva a sério pra mim é muito mais querido, assim. Você mencionou isso, agora eu queria perguntar, qual que é pra você a sua definição pessoal do gênero sci-fi? Eu acho que é quando você tem no geral, assim, pra mim, é quando você tem uma disparidade com a vida como ela é agora, porque eu acho que sci-fi ele pode ser, tipo, retro sci-fi, ele pode ser, tipo, a galera nos anos 80 só que com então não é necessariamente futuro, mas você tem alguma coisa acontecendo eh, que você não necessariamente consegue explicar, e o que tem entre a realidade e essa coisa que está acontecendo não é mágica, é a ciência. Pode ser uma ciência inexplicável, mas é ciência, ninguém entende aquilo como magia dentro daquele mundo. Então eu acho que isso acaba virando uma definição muito ampla, mas eu gosto mais, porque eu acho que é legal você poder virar e falar que uma coisa é sci-fi, e ela não necessariamente ter a ver com
espaço, ela não necessariamente tem a ver com, tipo, também, tipo, não só, mas, tipo, o que eu acho que é muito interessante é justamente você pegar problemas que existem, ou criar problemas e ficar tipo: "Ah, mas por causa do do sei lá, como é que o que que eles falam em Star Wars, que é o dos Jedi, os midi-chlorians, isso, exato. É tipo, pra mim isso é sci-fi, é você falar tipo: "Ai, a gente tem isso aqui, o que que é?" Os midi-chlorians. É uma coisa super normal. Enquanto eu acho que quando a coisa vira mais fantasia, tipo: "Ai não, porque os midi-chlorians que são tipo dos elfos do norte", sabe, tipo, é uma diferença muito pequena, sabe. Às vezes eu acho que até pode ser uma coisa que se mistura, tipo, mas eu acho que geralmente você é essa sci-fi é essa suspensão de descrença, de ficar: "Eu não entendo como isso acontece, mas acontece", o que não é muito diferente de religião, mas a gente não precisa entrar nessa. Então eu acho que isso é muito interessante, e eu não falei disso até agora, mas, eu sempre fui muito, assim, interessada em química e biologia. Eu fiz biomedicina por 3 meses, 3 semestres na faculdade, então ambiente de laboratório sempre foi uma coisa ridiculamente interessante para mim. Isso é uma coisa que acontece muito em sci-fi, você tem essa coisa da a medicina nova, os sabe, umas tecnologias de novo que você explica, e eu amo isso, tipo, você explica de uma maneira que é tipo a mão do Bob Esponja com clipes no barbante, você fica: "Ok, entendi". Eu tô mais interessada no que isso vai fazer, os problemas que isso vai causar, do que entender, tipo, pau a pau por que que isso funciona. Então, pra mim é isso, tipo, o sci-fi é quando tem uma coisa inacreditável e o seu personagem principal, e o vácuo entre essas 2 coisas é ciência, mesmo que você não entenda. Eu amei essa definição. A gente, aliás, vai ter um episódio para esse TCC, a gente vai ter 3 episódios, né, então o primeiro falando sobre feno, o segundo é justamente sobre o papel do sci-fi na divulgação científica, incentivar novos cientistas e tal. Então eu até queria perguntar para você, como que você enxerga que o sci-fi pode ser uma ferramenta didática? Já que você fez biomedicina, você sente essa tensão ou às vezes proximidade entre os dois? Sim, com certeza. Uma coisa inclusive que eu acho super interessante é que na época que eu estava no Twitter Star Trek, a galera postou um vídeo de uma universidade de engenharia nos Estados Unidos, onde a banda, né, estava tocando, a trilha de Star Trek Into Darkness. É lindo o vídeo, se você não viu, depois eu mando pra vocês. Por Mas é, tipo, favor. eles tocando, e essa faculdade aparentemente é uma das faculdades de onde sai muita gente que vai pra NASA. E isso me deixa muito pensativa, porque eu fico assim: "Cara, a gente aqui no Brasil, tipo, eu quero ser astronauta, legal", sabe. Tem um filme sobre isso que eu inclusive não vi até hoje, mas tem um filme brasileiro que é meio que sobre isso, sobre uma criança que é de periferia, que quer ser astronauta, e as dificuldades que isso existe baseado no contexto, assim. Então eu sinto que me afetou com certeza, o fato de eu gostar de sci-fi fazer eu querer, sei lá, trabalhar com doença, que era o que eu queria fazer. Eu sempre gostei muito, assim, da ideia de que você tá fazendo essas descobertas e você tá fazendo essas coisas, tipo, de novo, que a maioria das pessoas não vão entender. Tipo, a minha área de atuação, a minha iniciação científica foi com a proteína do prion, que eu não sei se vocês sabem o que ela faz, mas é uma proteína que a gente breve explicação, só pra dizer, tipo, eu vou explicar isso tudo pra vocês, tipo, isso existia antes de eu explicar, então a gente estava vivendo num sci-fi de suspensão de descrença sobre isso. Mas a proteína do prion é uma proteína que acontece naturalmente em todos os seres humanos, só que ela tem, essa capacidade de se tornar uma forma infecciosa dela mesma. O que que causa, né, isso acontecer? Ninguém sabe, essa é a área de pesquisa. É para entender se é uma coisa genética, se é uma coisa dentro do RNA, se é uma coisa dentro do DNA, o que que faz, porque as doenças de prion, elas são doenças que elas são, você tem o contágio delas basicamente ou por, consumo de carne humana ou por, hereditário, né. E são doenças raríssimas, mas são doenças que geralmente têm uma taxa de óbito extremamente alta, não tem como curar. E aí o que que acontece? Essa proteína, por algum catalisador que a gente não sabe o que que é, se torna infecciosa, ela, tipo, vira outra proteína. Só que aí essa proteína aqui, ela começa a catalisar todas as outras.
e conforme elas vão ficando infecciosas, elas criam, aglomerados proteicos no nosso tecido cerebral. E aí, as doenças são encefalopatias nossa, como é que eu lembro disso? Eu não sei. As doenças são encefalopatias espongiformes, então é um cérebro de esponja. Então a doença da vaca louca é uma doença do prion, só que em bovinos, né. Então, era uma coisa, tipo, que não parecia real, sabe, parecia uma coisa completamente insana, e a galera fala muito de doença do prion como, tipo, um processo de zumbificação, que não é exatamente o que é, mas com animais, com ovelhas, com cervos, com bois, vacas, é esse processo muito doido. E eu lembro de ser uma coisa que parecia coisa de filme. E eu lembro de ser uma coisa que meio que parecia importante, assim, para o mundo, porque isso acontece muito no sci-fi, né, também, essa coisa dessa galera que é a vanguarda de alguma coisa, querendo mudar o mundo, sabe. E acho que para algumas pessoas isso se transforma em, sei lá, política, em medicina e quando isso se transforma em uma coisa de maneira acadêmica, tanto quando você vai, tipo, ficar tipo: "Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser biofísico, eu quero ser biomédico, eu quero ser", tipo, todas essas coisas, eu acho que é essa esperança do sci-fi, tipo, de que a raça humana, ela vai continuar melhorando e tentando, tipo, ajudar as pessoas e tentando mas, assim, você vê, as pessoas fazendo a diferença. E eu acho que, apesar de ter a questão, tipo, geralmente o personagem principal é um carinha que vai salvar tudo, tem muitos personagens fora, assim, e eu acho que todo mundo que conhece um pouco de Star Trek, sabe como isso influenciou as pessoas a entrarem no recrutamento para ir pra NASA, como a personagem da Uhura influenciou mulheres pretas a, tipo, se verem nesse espaço, a Uhura, a Whoopi Goldberg, outras pessoas. E eu acho que não só no aspecto de divulgação científica é importante, mas também no aspecto de quem pode fazer divulgação científica, sabe, para quem isso está disponível. Que é muito interessante, porque ainda tem seus problemas, assim, não é fácil você entrar numa faculdade de ponta, geralmente quem trabalha com essas coisas é uma galera extremamente qualificada, mas você precisa abrir espaço para as pessoas quererem, né, e eu acho que mais do que isso, o sci-fi quando ele vai para esse lado, né, de, humanista, de acreditar num mundo melhor, ele traz essa esperança, né, no futuro que a gente tem, é uma coisa, tipo, hoje em dia pra mim, o que pega mais isso é tipo solarpunk, sabe, que é essa ideia de que a gente não vai ter uma sociedade do jeito que a gente imagina que vai ser, mas a gente vai cada vez mais, ter tecnologia baseada em não destruir o nosso planeta e cuidar dele, tipo, e existir de uma maneira menos, cinza. Que é interessante também, e eu acho que tem isso também do sci-fi, ele fala sobre, ecologia de uma maneira interessante. Eu li um conto de uma das minhas autoras preferidas, o livro dela tá aqui, é a Naomi Novik, e ela tem esse livro que chama Berry Deep, é um livro de crônicas, e um dos contos é sobre, enfim, planetas diferentes, e tem essa personagem que ela é uma emissária do que seria a Federação Galáctica do planeta dela, e aí ela vai para esse planeta onde tem 2 espécies coexistindo, e uma espécie é, tipo, claramente muito, ligada à natureza, e a outra espécie é, tipo, uma espécie mais, tipo, prédios e coisas, e ela meio que é uma embaixadora, mas ela tem que comunicar à federação do que está acontecendo nessa parte, né, na parte eco a parte Ecovilla, e aí ela chega e ela fica, tipo, muito impressionada com as tecnologias que eles têm, com a cultura que eles têm, com essa relação deles com o meio ambiente. O objetivo dela era, tipo, meio que ela tinha um outro correspondente na outra parte do planeta, e ela tinha que meio que manter a guerra acontecendo, para esse planeta se juntar à federação. Porque ele é tipo eu acho que é um paralelo muito claro para mim ao que aconteceu no continente da África no geral, tipo você criar esses pequenos espaços de ditaduras políticas e dissidências, para você criar uma guerra civil, para você precisar dos grandes países, e, enfim, é tudo feito de um jeito que, tipo, esses personagens ecológicos, eles são fadas, eles têm, tipo, tecnologias incompreensíveis e, tipo, a mensagem no final é muito legal, não vou estragar pra vocês, mas eu acho que tudo que a gente fala sobre sci-fi, a gente fala sobre uma expectativa, uma
uma mistura de o que é a realidade com essa tentativa também de criar empatia pelas coisas que estão acontecendo agora, sabe. Tipo, você viu Duna e você ficou chateada porque a galera tá acabando com o pessoal, tipo, isso tá acontecendo aqui, sabe, isso tá acontecendo no nosso mundo agora. Então eu acho que não só divulgação científica, mas consciência política, consciência social, assim, tem um pra mim sci-fi tem um papel muito grande, assim, de às vezes não te falar exatamente o que sentir, mas plantar uma semente, ou plantar um espaço de capacidade de discussão sobre isso, até para às vezes a gente que tem essas opiniões poder virar uma pessoa e falar: "Ah, você gosta disso, você reparou que tem um pouco a ver com essa questão?". Então isso eu acho muito bonito, assim. Eu acho difícil, porém, falar da questão da divulgação científica, porque eu não continuei trabalhando com isso, eu realmente fui fazer, ilustração, que era uma coisa que eu acho que tinha mais a ver comigo. Mas eu acho também que isso é interessante, porque um dos momentos onde eu fiquei: "Cara, eu não gosto tanto assim de pesquisa", foi quando eu percebi que eu tinha que ficar fazendo o mesmo experimento por, tipo, anos pra chegar em algum lugar. E isso me deu esse respeito também, tipo, não é tipo: "Ai, sabe, esse personagem foi envenenado, vamos fazer a cura em 30 segundos", sabe. O Muito objetivo é que seja, né, eventualmente. não, E aí a gente botar dinheiro nas nossas instituições públicas. com certeza, é o que falta, né, porque se a gente quer viver num mundo de sci-fi, falta, financiar a ciência, né. Eh, eu tenho só mais 3 perguntinhas aqui, de novo, porque você arrematou quase todas. Eh A primeira é calma que eu tô achando ela, assim. Uma pergunta mais geral, assim, sobre a sua você, de novo, já falou um pouquinho sobre, mas eu quero saber num geral como você enxerga esse estado de fandom, né. Como que essas produções de fãs para fãs, como fanfics, fanarts, cosplay, o que que elas proporcionam para o fandom? Qual que é a importância delas para a comunidade? Eu acho que, hoje em dia, quem, assim, tá entrando num espaço de fandom agora, não vai ter esse entendimento, mas eu acho que por muito tempo foi a possibilidade de interpretar de maneira diferente o que estava vindo pra você, e também eu acho a chance de continuar segurando naquela coisa, sabe, porque enquanto você só tem o que é canon, você, tipo, pode sim, tipo, ainda mais em séries que tem muitos episódios e muitas temporadas, você pode continuar assistindo todo dia a mesma série, mas você, quando tá nesse espaço, assim, muito rico de interpretação, você consegue terminar de ver um episódio e ir num Reddit da vida pra ver o que as pessoas estão achando sobre isso. Você consegue criar teorias. Então eu acho que pra mim fandom é essa é como se você, tipo, o canon é você alugar um final de semana num hotel, o fandom é você alugar 3 meses, sabe. É tipo, é literalmente alugar um triplex na minha cabeça, de certa maneira, porque você continua tendo essas novas interpretações, e aí vêm as pessoas e falam: "Ah, não seria legal", tipo, que a grande coisa engraçada, "não seria legal se eles trabalhassem numa loja de café? Não seria legal se eles tivessem uma floricultura?". E aí as pessoas, elas usam a realidade delas para informar o que elas estão escrevendo. Eu sou uma grande leitora de fanfic, sou há muitos anos, eu já li mui eu já li muitas fanfics que são, tipo, maiores do que o material original, e aí é meio que difícil evitar falar sobre isso, mas eu acho que, baseado no que a gente já falou, já dá pra entender a minha posição nisso, mas, tipo, eu era muito fã de Harry Potter, e muito da maneira como eu enxergo esses personagens e esse universo foi, informado pelas pessoas que eu conheci, pelas coisas que o fandom falava que eu sentia que faziam mais sentido do que o canon, sabe. E esses personagens, assim, são personagens com quem eu fiquei por muito tempo. Então, às vezes eu fico pensando, tipo, às vezes eu nem lembro se uma coisa é canon ou não, sabe. Ou às vezes eu vou conversar com amigos e eu fiz um amigo meu ler uma fanfic que tem mais de 1000 palavras, assim, é uma releitura de Harry Potter, super longa, não a única que eu li, eu já li muitas, mas essa, a gente às vezes fala dela como se ela fosse, tipo, uma série real, porque a gente fala de personagens dela. Tipo: "Ai, que saudade de não sei quem", sabe. "Ai, esse personagem. Ai, porque isso", e a gente fala: "Ah, caraca, isso não é canon". Então, eu acho que tem essa possibilidade de melhorar uma coisa que já existe, sabe, e às vezes porque o autor da obra interage com o fandom,
Tipo, às vezes porque eu vi isso recentemente num livro, eu não vou lembrar exatamente o que foi, mas foi uma coisa meio: a pessoa escreveu o primeiro livro, a galera falou: "Olha, isso aqui não ficou tão legal, você podia ter feito não sei o quê", a pessoa falou: "Ah, ok", e mudou no primeiro livro e deu um destaque maior no segundo, e eu não sei, eu acho que não são todos os autores que ficam confortáveis com isso, mas você ter essa interação é muito legal, e pra mim a maneira que o fandom funciona também é tipo, eu não sei, Star Trek tem muito isso, que você tem a série, você tem os filmes, mas você tem os livros. E nos livros muita coisa foi meio que ficando canon, e muita gente que escreveu os livros escreveu fanfic também. Tem um livro ou outro que você fica tipo: "Nem fodendo que você" ai desculpa, não acho que eu não falei palavrão antes, mas tipo, de jeito nenhum que isso é uma coisa real, sabe. E é. Porque a pessoa que escreveu sabia o que estava fazendo, e a galera que contratou ela não tinha noção do quanto essa pessoa estava envolvida com aquela situação. Então a gente tem livros, tipo, onde o Spock e o Kirk falam coisas ridículas um para o outro, e eu acho estava falando sobre isso com umas amigas, tipo, o nome da Uhura, tipo, demorou pra aparecer, eu acho que a primeira vez que ele apareceu foi num livro X, então foram 3 divas muito fãs de Star Trek que criaram o nome dela, provavelmente não o Gene Roddenberry. O nome completo do Spock apareceu primeiro num livro e é meio não exatamente canon, mas, tipo, eu lembro de estar conversando sobre isso e a galera fala: "Ah, não, qual é o nome do Spock?" Eu falei: "É esse?" Aí a galera: "Por quê?" Eu falei: "Agora eu não tenho certeza, mas eu já li 1 milhão de vezes, então pra mim é." Então, tem isso, assim, o também o as pessoas, elas conseguem pegar, às vezes, uma coisa e desenvolver ela de uma maneira, assim, tipo, eu acho fascinante. Eu amo ler uma fanfic de uma pessoa que, tipo, fez muito estudo de caso de alguma coisa. Eu gosto muito de animes no geral, eu sou muito fã de Yuri on Ice, e Yuri on Ice é, tipo, sobre patinação no gelo, então por começar a ler as fanfics, eu comecei a acompanhar a patinação no gelo. Hoje em dia eu sei falar várias coisas sobre patinação no gelo por causa de fanfic. Então eu acho que é essa coisa também onde, eu tô num mês desse, sabe. Eu geralmente leio muito, mas eu esse ano decidi fazer uma diferenciação do que eu leio que é fanfic e o que eu leio que é livro. Então livro eu boto no Goodreads, fanfic eu tô usando um site que eu conto quantas palavras de fanfic eu li. Tipo, eu termino de ler a fanfic, pego o número, boto. E eu percebo às vezes que quando minha cabeça tá meio não tô muito com a melhor função executiva, eu vou pra fanfic, porque é como se eu estivesse comendo um doce, sabe, eu acho. Eu já conheço aqueles personagens, eu já amo aqueles personagens, eu quero ver qualquer coisa que eles forem fazer. E, no geral, assim, eu também tenho amigos que me recomendam fanfic e tudo, então geralmente são boas histórias, e eu sinto que é uma maneira interessante de você ter que se esforçar menos para consumir conteúdo, às vezes. Porque quando você vai ver, tipo, eu vou ver é muito diferente você ficar: eu vou ler essa fanfic onde esse personagem volta no tempo e faz uma coisa diferente do que ele faz no filme". Você fica: "Ok, eu quero ver o que que vai acontecer". E você já conhece os personagens, você já conhece o filme, você já tem um conhecimento de fandom, assim, se você já tá nesse espaço há um tempo, onde você já conhece os tropes, então é tipo eu sinto que é uma aventura controlada, de certa maneira, sabe. As pessoas, elas são muito cuidadosas com tags também, então você não acaba lendo uma coisa que você não quer. E a diferença disso para às vezes você ficar: "Ah, eu vou ver esse vou ler começar a ler essa nova série de sci-fi que tem 7 livros", sabe. Eu sinto que o fandom ele serve como esse espaço onde você interage de uma maneira muito segura, baseada no espaço que você criou com pra você, com outras pessoas que gostam da mesma coisa e vocês conseguem trocar, por exemplo, eu não sei escrever, eu já tentei, não dá muito certo pra mim. Quando eu trabalho, eu geralmente trabalho com colaboradores que escrevem, e eu amo fazer arte das coisas às vezes, então quando eu faço um fanart de uma fanfic, a pessoa que escreveu ficou: "Uau, como é que você fez isso?" E eu olhando pra fanfic fico: "Uau, como é que você fez isso?" E tem todas essas outras pessoas que estão nesses espaços, que não necessariamente estão escrevendo ou postando nada, ou desenhando e postando nada, mas que estão oferecendo análise, que estão, tipo, lendo as coisas e falando: "Ah, eu amei isso", ou comentando. Então é um ambiente, assim, tipo, é um ecossistema muito, muito interessante que tem, assim, suas dissidências e suas questões, mas no geral eu acho, se você entra, eh, não querendo briga com ninguém e achando bem o seu grupo, você consegue essa
esse espaço, assim, dentro do seu cérebro, onde você vai quando você tá estressado ou quando você quer muito criar alguma coisa ou faz amigos, assim, eu não sei se eu tenho também essa experiência, mas eu sei que muita gente tem, de fazer grandes amigos para o resto da vida em espaços de fandom, sabe. A minha coautora do quadrinho que eu lancei agora, a gente se conheceu no fandom de Haikyuu, que é um anime de vôlei, então, tipo. Partindo para as 2 últimas perguntas, elas são relacionadas. Aliás, uma delas, na verdade, são 3 dentro de uma, né. Você já mostrou um pouquinho da sua merchandising, né, o copinho de Star Trek. Eu acho que eu mostrei fora do vídeo, eu posso, esses são meus queridos, eles ficam em cima da minha mesa. Eu tenho mais coisa, mas tá lá dentro. Assim, eu acho que também as coisas que você gosta, tipo, meio que viram sua personalidade, então por, tipo, 3 meses da minha vida eu só falava de Star Trek, então eu recebi de presente de amigos, tipo, canecas iguais de amigos diferentes, de círculos diferentes, porque eles viram e pensaram em mim. E eu tenho, tipo, fanart que eu fiz, porque eu deixo eles em cima do escritório, tipo, eles ficam em cima da minha mesa. Então eu acho que também isso é uma coisa que acho que a gente falou por alto sobre, mas, tipo, é a questão da identidade e a tatuagem, eu vou botar ela reta aqui, eu botei ela torta. E isso, essa questão de identidade também, você se identifica tanto com uma obra que você, às vezes, fica tipo: "Ah não, isso faz parte de quem eu sou", sabe. O fato de eu gostar disso, ou o que isso representa, assim, o que isso representa para o fandom, o que, tipo, a relação do Spock e do Kirk representa pra tudo que a gente consome hoje em dia, que é abertamente queer, sabe. É muito interessante. Mas você fez a pergunta, eu acho que eu não. Eu ainda nem fiz a pergunta pra você ter Sim, noção, mas eu acho que eu senti que eu tinha, tipo, te interrompido pra mostrar o merch, mas eu fiquei: "Será que veio alguma pergunta?" ainda não, mas sempre muito bom ver eles de novo. E você já, entrou num outro assunto que a gente ia fazer na última pergunta, mas perfeito. Sobre a pergunta de agora, são só justamente, você tem esses merchandise, você tem essas coleções de coisas que você considera que você é fã dessas coisas, né. Então eu queria perguntar, você tem algum item da sua infância que seja relacionado a esse fanatismo de fã, de fandom? Qual o seu item mais caro da sua coleção? E tem algum que você acha que representa o seu amor de fã, assim, por completo, mais especificamente ele representa o seu amor? Ok, eu acho que eu não tenho nada da minha infância, que é meio triste. Mas eu também acho que eu era criança fã de um jeito mais engraçado, eu acho que eu era mais fã de Disney, sabe, tipo, minha avó, ela é peruana, então ela ia para o Peru com muita frequência quando eu era criança, e os brinquedos do McDonald's lá eram, tipo, impressionantes. As coisas, tipo, eram uma qualidade de action figure. Então ela trazia pra mim, tipo, os brinquedos e eu tinha, a Jane de Tarzan, sabe. Eu tinha aquela canequinha da Mulan, sabe, umas coisas assim. Eu acho que eu era mais fã desse tipo de coisa, e eu não acho que eu tenho mais nada. Mas por que que eu acho que isso aconteceu? Eu tenho 5 irmãos mais novos. Então, tipo, a galera meio que vai e passa e pega e fica enfim, rola tudo isso. Eh de item mais caro, deixa eu pensar. Eu quase comprei uma jaqueta de $300 de Star Trek na Comic Con de Nova York, quase. Ela era linda, e ela tinha, tipo, o logo de alguns pôsteres antigos, então não era, tipo, o ela era bem diferentona, assim, bem bonita, tinha umas cores bonitonas, mas aí eu não acabei não comprando, porque eles não estavam vendendo lá, eles estavam fazendo pré-venda lá, e aí você comprava e chegava, tipo, em 2 semanas eu ia embora para o Brasil, então eu acabei não comprando. Eu não sei se eu tenho nada muito caro, tipo, de mas uma coisa que é engraçada, eu tenho muito pôster de Star Trek, assim, tipo, pôsteres que eu comprei em brechó, pôsteres assim, e eles não combinam com a minha casa, porque minha casa é toda, tipo, coisinhas, pastel. Então todos os meus pôsteres ficam no banheiro, você entra no banheiro, tem, tipo, 15 pôsteres de Star Trek. A cara do Spock, a cara do Kirk, tipo, e aí a galera vai, tipo, chega aqui em casa, tipo, vai no banheiro, eu fico assim: "Por que que tem tanto pôster de Star Trek no seu banheiro?" Eu fico: "Porque não combina com o resto da casa". Então isso é engraçado. Mas eu não sinto também que eu sou uma grande, tipo, compradora de coleção, eu tô numa vibe muito cacareco da vida, sabe, Animal Crossing, essas coisas, menos de coisa de fandom.
Tô tentando lembrar pra ver se teve alguma coisa também muito, mas eu acho que eu também não sou uma pessoa muito bonecos. Eu comprei esses, porque eles são perfeitos e eu os amo muito. Eu boto eles pra dar a mão, e aí, às vezes, a moça que vem fazer faxina tira eles de mão dada e eu fico assim: "Que isso?". Mas eu acho que é só porque ela tira e tem que botar de novo e dá muito trabalho fazer eles darem a mão, mas eu fico assim: "Ah, dá a mão de novo". Eu acho que eu compro mais arte no geral, tipo, eu gosto muito de umas artes, umas coisas de risografia, assim. Tem um artista que eu gosto muito que fazia uns prints de Star Trek, mas é muito difícil comprar aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu facilmente gastaria dinheiro, tipo, uns prints. Hã, eu posso responder uma coisa que não é mais, porque pra mim é tatuagem. Eu acho que essas coisas, tipo, que ficam comigo nossa, e eu dei um azar, porque eu tenho tatuagem de Harry Potter, eu tenho a poção, eu tenho uma constelação que é tipo, é o Canis Major, que é a estrela do pescoço é o Sirius, e eu é o meu personagem favorito. E eu tenho uma tatuagem de Stardust do Neil Gaiman, tipo, é um amuleto que a personagem usa, então eu tenho várias tatuagens, tipo, meio de fandom, mas que eu sempre pensei, tipo, eu tenho que ter uma coisa que dá pra mentir que não é, tipo, ou que as pessoas não entendem, tipo vida longa e próspera. Eh, uma coisa que eu também compraria de base de Star Trek, porque eu sinto que eu não tive a oportunidade, seria o colar, tipo, ou um pin do símbolo do IDIC, né, do Infinite Diversity, Diversidade Infinita e Combinações Infinitas, que é um triângulo lindo. Meu irmão imprimiu pra mim em 3D. Pra fazer um brinco. E eu ainda não coloquei o metalzinho, mas eu tenho um pretinho. Ele só é meio feio, assim, tipo, acho que meu irmão fez o melhor que ele pôde, mas era, tipo, uma resina preta. Então eu acho que eu gosto muito desse tipo de coisa, tipo, roupa, de merch, tipo, brinco, tatuagem, assim, umas coisas que eu consigo mais vestir menos do que boneco, mas eu acho interessante como cada pessoa pega de uma maneira diferente, mas eu sinto que realmente a resposta que eu gostei é essa, que o que eu gastaria com dinheiro seria, tipo, pegar e imprimir, assim, uma arte muito grande ou comprar de um artista, emoldurar e colocar na sala de alguma maneira. E ainda assim, eh, tem um pôster que eu tenho ali em cima de Little Shop, aqui, eh, tem um artista, eu acho que ele é latino, tem um artista que ele fazia umas ilustrações para os episódios de Star Trek. E tem uma ilustração para cada episódio. Eu não lembro agora o nome dele, mas, assim, esse é o tipo de coisa que eu teria na minha parede, da casa. Então tem, tipo, essa mistura de, tipo, a coisa que você gosta, a estética que você gosta, uma coisa que você conseguiria olhar todo dia, sabe. Meus painéis do banheiro são todos zoados, qualquer coisa eu os amo, mas, tipo, eu não botaria no meio da sala. Então, eu acho que esse é o a coisa que acontece conforme você vai ficando adulta, vai fazendo 30 anos, você fica assim: "Ah, não é qualquer coisa, sabe, até minhas coisinhas de Star Trek, tipo, tem o espaço delas, tipo, no escritório, então tem esse aspecto, assim. Perfeito. Eu queria muito poder visitar seu banheiro agora, eu fiquei curiosa. Teve um momento onde eu fiquei assim, tipo: "Eu vou levantar as coisas e trazer aqui". Mas são, tipo, são imagens, tipo, meio icônicas, assim. Alguns dos pôsteres que eu tenho, eu consegui nesses brechós, então um deles era uma exposição não, era a galera ia ver Star Trek 4, o filme, no nesse lugar, e aí tem os preços, e era tipo R$ 62 inteira 4, eu fiquei assim: "Eu queria ir". Tem um pôster do Star Trek em espanhol. Eu queria ter, tipo, esses em japonês e em chinês, tipo, eu acho que é meio, ali lá é meio, tipo, lá é meio miscelânea, assim, tipo, mas pra casa. É, mas é de agora, a gente estava falando de merchandising. Você acha que existe uma pressão dentro do fandom pra você possuir certos itens ou viver certas experiências? Tipo, você só é fã de verdade se você já foi num meet and greet e conhecer tal ator, ou se você tem a blusa da série original, esse tipo de coisa. Talvez quando você é jovem. Eu acho que conforme você vai ficando mais velho, é meio você tem que fazer porque você quer fazer. E é engraçado porque eu sinto que a gente está lidando com uma pressão interna e uma pressão externa, né. A gente vai colocar externa sociedade, interna fandom.
você vai ser extremamente julgado pelas pessoas se você fizer certas coisas. E você vai ser extremamente julgado pelo fandom se você não fizer. Então é um balanço difícil, principalmente se você não sei, se você tem, tipo, o seu grupo de amigos é um grupo extremamente fã de alguma coisa que quer que você faça igual, sabe. Eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer. Eu acho que não acontece comigo fazem muitos anos, principalmente por esse conhecimento que eu sinto que eu tenho sobre mim mesmo hoje em dia, e eu penso muito a minha cabeça é muito: "Ah, seria muito legal eu ir numa convenção de Star Trek". E talvez eu chegasse a me sentisse, tipo, menos fã que algumas pessoas, porque eu não quero usar um uniforme, eu não faço questão de estar de cosplay, tipo, isso não é uma coisa que me traz, tipo, mais tanta felicidade, sabe. Mas eu acho que é um entendimento também de como você é fã, tipo, você me perguntou da merch, eu fiquei assim: "Nossa, se eu tivesse um Lego da Enterprise agora eu podia dar um lacre aqui", mas eu não tenho, porque eu não sei porque eu não tenho, eu poderia ter, eu gostaria muito de ter um, e eu imagino que ele é muito caro, eu não sei se eles têm um, tipo, enorme que nem eu sei que eles têm da Millennium Falcon, mas eu não ligo, então mas assim, eu já cheguei a olhar, eh, figure, tipo, da Enterprise, e eu me identifiquei um pouco mais com o cortador de pizza, com o saleiro pimenteiro, sabe. Porque eu fiquei: "Cara, eu gosto quando as coisas são úteis", sabe. E mesmo pra merch eu sinto, tipo: "Onde é que vai colocar isso?", sabe. Então, na hora que você perguntou eu fiquei assim: "Será que eu sou poser?". Então dá essa sensação não, dá essa sensação, mas é uma sensação que vai e passa, porque você fica: "Não, tem motivos para o jeito que cada pessoa se relaciona com o fandom", assim. Eu tenho muitas amigas que eram muito fãs de Harry Potter, assim como eu era, eh, e nunca leram um gazilhão de fanfics, sabe. Ou foram nos parques e compraram as roupas, a varinha, tiveram a experiência completa. A primeira vez que eu fui no parque eu fiquei muito frustrada, porque eu fiquei assim: "Não, é tão capitalista", o que é uma experiência muito engraçada. Meus pais ficaram assim: "Como assim é tão capitalista?" Porque não sei, é tipo, parece só que eles querem vender as coisas pra gente, sabe. Então, eu não sei, tem um pouco isso também, sabe. Eu acho que e é uma coisa que também acontece quando você é fã de uma franquia muito grande. Assim, a gente tá falando de Star Trek, então é um milagre quando tem qualquer coisa de Star Trek aqui. Inclusive foi muito bonitinho, porque teve uma pessoa que uma vez foi na minha mesa, sabia que eu gostava de Star Trek, e me deu um livro de brechó de Star Trek, assim, uma graça. Eh, então pra gente eu sinto que é um milagre conseguir de novo, tem essa coleção, uma empresa chamada Zona Criativa, que tem essa coleção, e eu tenho tudo que eles têm de Star Trek, ou porque eu ganhei de presente, ou porque eu comprei. Então é difícil de achar. Mas quando você gosta de uma coisa tipo Pokémon, quando você gosta de uma coisa tipo Star Wars, quando você gosta tem muita coisa que você pode comprar e tem muita gente na internet comprando e postando vídeo. Então eu acho que no fim isso acaba meio que sendo uma coisa não exclusiva porque a gente tá falando, né, nosso tema, mas é meio que uma coisa meio mal do século, sabe. E é meio difícil porque eu também sou uma pessoa consumista, mas tem uma música que eu adoro que é tipo, que é de uma cantora e ela fala tipo: "Ah, olha todas as coisas que você tem, elas fazem você se sentir menos sozinha no mundo", sabe, tipo, e algumas coisas sim, algumas coisas não, é bem uma vibe Marie Kondo, sabe. Do que te faz feliz. E pra muita gente é tipo, cara, Funko Pop, e eu acho uma gracinha, tipo, que legal, sabe, que bom. Eu tenho um do Kylo Ren que eu ganhei do meu chefe, porque ele achava hilário que eu achava a Adam Driver bonito. E aí ele me deu, tipo, eu tenho um Funko Pop do Kylo Ren, que ele fica, tipo, escondido no meu escritório, ele nem fica, tipo, na cara, mas Cantinho da vergonha para o Kylo Ren. não, o nosso divo, eu botei ele na prisão. Eh, não, e ele ainda é bobblehead, então ele fica, tipo é o capacete, né. Não é a cara dele, é ele com a roupinha toda de seda. Mas eu acho que eu tô me estendendo muito nisso, não chegando exatamente em lugar nenhum, mas eu acho que a coisa mais legal do fandom é que você faz o que você quiser, sabe. Se você quiser, você lê, tipo, muita fanfic. Eu tenho amigas que, tipo, não gostavam de ler fanfics longas, eu sou uma pessoa fanfic longa, se a fanfic tem 100.000 palavras eu vou ficar assim: "Oba", eu vou, tipo, terminar meu dia de trabalho, deitar e ficar 3 horas lendo. Eu tenho amigas que falam assim: "Não, eu quero ler uma fanfic de 5.000 palavras, ou eu quero ler esse aspecto, ou eu quero ler essa outra coisa". Eh, eu interajo muito com todos os fandoms que eu tô, como
eu gosto muito dos romances, então eu vou estar muito ligada ao romance do que tá acontecendo, então às vezes tem fanfics que são tipo: "Ah, eu quero narrar um episódio de Star Trek", sabe, tem todo esse fandom, tipo, de gente escrevendo aventuras. E eu sou meio uma pessoa, eu quero ler o romance. Eu quero ler aventura, mas eu quero que os personagens fiquem juntos. Então é tudo meio que como você interage com aquilo. E eu acho que, voltando para o nosso tópico de brigas dentro de fandoms, o problema que a galera não entende é que todo mundo pode gostar da mesma coisa e gostar de maneiras diferentes e gostar de personagens diferentes, tipo, cara, todo fandom tem aquela pessoa que é obcecada com aquele personagem muito específico, e não tem tanta coisa dele, mas tudo que essa pessoa vê, ela vai comprar, tudo que essa pessoa vê, ela, enfim, vai engajar com essa coisa. E é fascinante, porque eu acho que é, tipo, de uma maneira meio torta, às vezes comprar as coisas é uma maneira de mostrar o nosso amor, a gente fica tipo: "Ai, eu quero fazer alguma coisa com essa energia". E de novo, às vezes a pessoa não escreve, às vezes a pessoa não faz arte, então ela quer comprar coisas de quem escreve, de quem faz arte, o que é muito legal. Eh, o que aconteceu agora, na Comic Con é que tinha acabado de sair Arcane, e muita gente ficou obcecada com Arcane. Eu fiz uns prints do Victor e do Jace, assim, tipo, acabou no primeiro dia, eu tive que reimprimir. E todo mundo que vinha falava comigo sobre isso, me mostrava o fundo de tela. Então, de novo, a mesma sensação que eu tive criando esse Twitter de Star Trek, eu tive de: "Ah, eu tenho um assunto base com todas essas pessoas, a gente não se conhece, mas algo na gente é muito parecido". E às vezes eu fico: "Ah, isso é que nem, tipo, assistir BBB ou, tipo, ser fã de um time de futebol". É a mesma coisa, tipo, é uma pessoa que você não conhece, mas você fala: "Ih, o Mengão", sabe. E a pessoa já tá no mesmo lugar que você. Então isso acontece muito com o fandom, eu acho. É essa coisa que acaba unindo as pessoas e invariavelmente você descobre que as pessoas têm uma casa inteira de Funko Pop enquanto você tem um chaveiro, ou as pessoas elas querem, tipo, elas odeiam, tipo, eu tem muita gente que odeia o Divo, o Gregory Peck, que é o Spock novo, o Spock peitudo. A gente chama de Spock peitudo, porque ele é muito peitudo. Eh e aí, pra explicar para os meus amigos, eu ficava: "É o peitudo, o nepo baby peitudo". Eh, e a galera odeia ele e eu fico tipo: "Gente, ele é um divo tentando fazer o seu trabalho. Ele é o melhor Spock que nós já tivemos? Não, nenhum vai ser", sabe. E eu acho que é um pouco disso também, de você tem muita gente que não gosta do Zachary Quinto de Spock, tipo, mas eu acho que é tão legal também a gente poder falar, tipo, o que que é legal em cada um, o que que cada um tentou fazer. E mais do que isso, tipo, essas são pessoas que continuam deixando o fandom vivo, é tanta gente que assiste essas novas séries e volta e assiste a original também, tipo, você não tá brigando com uma pessoa que não gosta da mesma coisa que você tá brigando com uma pessoa que tem um gosto ligeiramente diferente do seu. Vou pra fechadeira agora. Era uma pergunta que era justamente qual sua obra favorita de sci-fi, eu acho que eu já sei, mas eu queria perguntar qual que é a maior lição que ela te ensinou. Então, o que que Star Trek te ensinou que você leva pra vida? Ah, putz, tem tanta coisa, eu acho, mas eu eu fico muito emotiva com os personagens principais de Star Trek, né, o Spock, o Kirk e o Bones. Eu acho que eles são personagens que, no decorrer da série, né, e no decorrer das interpretações deles, eles têm essas coisas, tipo, muito essenciais do ser humano, né, compaixão, sabe, a lógica, a seriedade, lealdade, sabe, é meio brega, mas é meio que isso, assim, eu acho que esses personagens eles são tão e talvez seja uma coisa da época, eles pra mim, tipo, não são personagens masculinos que são tóxicos, eles não são personagens masculinos que são necessariamente agressivos, eles têm tanta nuance em tudo que eles fazem a sua capacidade de interpretação baseado nisso acaba sendo muito grande. Eh, mas eu acho que essa coisa de também que é tão interessante, você junta várias pessoas inteligentes, elas ainda têm os mesmos problemas com a gente que a gente tem, elas ainda lidam com inseguranças muito profundas, sabe. O personagem do Spock lida muito bem com isso, com essa sensação de que é você ser diferente, mas ao mesmo tempo você é melhor que todo mundo em algumas coisas, e ao mesmo tempo você é pior que todo mundo em algumas coisas, e você tem que aprender. Eu não falei sobre isso, mas também a comunidade de Star Trek em volta de
de ser muito fã do Spock, tem muita gente com o diagnóstico de autismo e TDAH, sabe. E isso é muito, muito interessante, apesar de, tipo, eu não achar que eu tô no espectro necessariamente, ver as pessoas se identificando e falando sobre isso, eu acho que talvez é menos sobre o que os personagens me ensinaram, mas eu acho que essa questão de tipo, cara, o fandom salva a vida das pessoas o tempo todo, sabe. O fandom ajuda as pessoas a se sentirem menos, sozinhas no universo e às vezes esses personagens eles são seus amigos de um jeito que, dependendo como você olha, sabe, eu sinto que tem muita gente que olha isso de um jeito patológico, assim: "Ah, essa criança que fica em casa o tempo todo assistindo série, assistindo filme, lendo esse livro", mas, eu acho que você cria esses avatares desses personagens dentro de você de alguma maneira, onde você tá meio não pensando o que eles fariam no seu lugar, mas pensando, tipo, que eles, tipo, parecem pessoas completamente feitas também, então, eles parecem pessoas que você poderia seguir o exemplo, sabe. Eles parecem pessoas que você poderia olhar e ficar tipo assim: "Esse personagem é tão inteligente e fez essa coisa burra", sabe. Às vezes tudo bem se fizer uma coisa burra de vez em quando, ou, eh eu não sei, eu acho que são dinâmicas interessantes, então às vezes a gente não é nem só se identifica, às vezes a gente identifica nossos amigos naqueles comportamentos, ou nossos pais, a relação desses personagens com os pais deles, não sei, eu acho que Star Trek tem muitos personagens, e personagens que aparecem pouco, personagens que aparecem muito, personagens que são retrabalhados e viram meio que outros personagens, sabe. Eu não falei da Uhura, mas ela também é um personagem que me fascina, porque a gente vê tão pouco dela na série original, e quando chegam nos filmes ela é meio que outra personagem, mas é a mesma personagem, e quando chega em Discovery ela é, tipo, mais jovem, então ela tem uma outra energia. E eu acho que é muito nessa linha, assim, de eles são personagens que estão lidando com dificuldades que são ao mesmo tempo tão distantes do que a gente tem pra fazer, tipo, uma invasão Klingon, tipo, e meu problema é que, sei lá, eu tenho que ir no mercado e tá quente, sabe, porque eu moro no Rio de Janeiro. Mas te coloca num lugar, a imersão é muito grande, e mais do que isso, eu sinto que para todas as pessoas que engajam muito com mídia, a sua capacidade de empatia fica muito grande também, você tá sofrendo por aqueles personagens, você tá tentando olhar pelo ponto de vista deles, para as coisas que eles passam, sabe. Então eu acho que isso também é uma coisa muito importante, assim, de Star Trek, é que os personagens eles têm essas vidas complicadas e essas questões difíceis e, ao mesmo tempo, eles são extremamente capazes, mas fazem um bando de besteira, eh, e também não se levam a sério, assim, o meu episódio preferido pra mostrar para as pessoas que nunca viram Star Trek é o A Piece of the Action, o episódio da máfia, que bem, o Spock e o Kirk vão pra um planeta que, tipo, encontrou esse livro, que é um livro falando sobre a máfia nos anos 80, eu acho, em Chicago, e aí o planeta é reconfigurado como um planeta só de mafiosos, e no meio desse processo o Spock e o Kirk têm que fingir que eles são mafiosos. Esse episódio é ridículo, mas ele é tão divertido. E eu acho que essa pra mim também é a grande coisa sobre Star Trek, tipo, falar sobre coisas importantes, falar sobre assuntos difíceis, mas você nunca perder de vista que a gente tem a esperança que as coisas fiquem melhores e que as nossas mudanças, tipo, as coisas que a gente faz no mundo, mesmo que pequenas, elas são coisas que vão reverberando. E que nossa vida é muito difícil pra você se levar a sério o tempo todo. Tipo, às vezes tem que ter um episódio sobre gangsters e é isso. Isadora, se você estiver nos ouvindo, muito obrigada pelas risadas, pela conversa incrível e por ter nos ajudado tanto a fazer nosso projeto acontecer. E para você, ouvinte, agradeço por escutar até aqui. Esperamos que tenha gostado e fique antenado para o que está por vir aqui na Lore Científica. Até a próxima e vida longa e próspera.